Meus queridos irmãos, recomeçando de onde nós paramos, nós vimos todo o capítulo 1 de Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que cada um apresente o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E ontem nós começamos o verso 2, quando a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembram? Nós falamos ontem, no vídeo anterior, nós falamos de uma forma muito clara. Eu trouxe o assunto de uma forma bem simples para que qualquer pessoa possa entender o assunto. E nós mostramos a vocês. Vejam, primeiro nós entendemos pela Bíblia que o grande perigo que açoitava a igreja em Roma, e açoita todas as igrejas, todos os cristãos, é o que? Ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não aceite a forma, não fique igual. É o perigo de estar dentro da igreja, mas estar na forma. A mentalidade, viver e pensar como o mundo pensa, ser como o mundo é, tá? É o grande perigo de o mundo entrar na nossa vida e isso já não nos afetar, não nos preocupar mais. Esse é o grande perigo. E ele vai trazer a receita para nós, ele vai dizer: transformai-vos. E olha que coisa incrível, porque quem olha para o texto diz assim: calma aí, eu sou transformado, eu sou crente, eu sirvo a Deus. Não. Olha só, ele está falando para crente, porque no verso 1 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. Então é uma palavra para os domésticos da fé, é uma palavra entre a igreja, para a igreja. E ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Veja que é interessante que no verso, em 2 Coríntios capítulo 3, 18, ele vai dizer o seguinte, que o Espírito Santo nos transforma. Mas aqui em Romanos 12, 2, ele vai dizer: transforme-se. Ou seja, é uma transformação que acontece no dia a dia pós-conversão, pós-transformação. Você teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, e agora precisa ser lapidado, precisa mudar, e precisa permitir que a palavra molde, e não o mundo, as áreas da sua vida. Vejam, eu mostrei para vocês ontem aqui exaustivamente sobre isso. Agora, pensem. Como é que pode uma pessoa ser transformada, veja, e continuar pensando como ímpio? O que você pensa, por exemplo, sobre sexo, sobre família, sobre aborto? Eu estava ministrando numa igreja um tempo atrás e era uma escola bíblica. Eu não era o palestrante, eu estava participando. Eu estava lá recebendo a ministração. E o palestrante que estava ministrando, ele era avô de uma jovem que sofreu um estupro. E ela ficou grávida. E acabou fazendo o aborto. E ele usou o microfone e começou a defender o aborto nos casos de estupro no microfone. Vejam, do ponto de vista legal e jurídico, a nossa legislação já permite o aborto nesses casos. Então, nem necessário é falar do ponto de vista jurídico sobre isso, do ponto de vista legal sobre isso. Agora, na hora que ele estava falando isso aí, um pastor que estava liderando lá o evento olhou para mim e perguntou: e aí, pastor William, você concorda? Aí eu virei e falei: irmão, ninguém perguntou minha opinião, né? Me deu a oportunidade de falar o que eu penso. Eu falei: olha, eu lamento o que aconteceu, eu nem quero imaginar a dor da jovem e a dor da família, mas mesmo assim continuo sendo contra o aborto, mesmo em caso de estupro. Queridos, a vida começa na concepção. A Bíblia mostra isso e a ciência mostra isso. Ou seja, quando uma pessoa faz um aborto, eu estava vendo o bispo Abner de Madureira fazendo uma definição incrível sobre aborto. Na verdade, o aborto deveria ser definido, sabe como? Crime hediondo, com requintes de crueldade e sem direito à defesa. Essa deveria ser a definição de aborto. Crime hediondo, com requintes de crueldade e sem direito à defesa. Você imagina
Existem países que permitem um aborto até um mês antes do parto, com 8 meses. Aqui começa-se a buscar brechas aqui para isso, e vejam, pega-se a questão do estupro, porque é uma coisa que todo mundo repugna. Agora, só para vocês terem uma ideia, os abortos que ocorrem por causa de estupro, irmão, é 0, alguma coisa na estatística. São pouquíssimos casos. E vou dizer para vocês, a maioria dos casos, a maioria do aborto é provocado principalmente por pecado, promiscuidade. É aquela mulher que engravidou, é amante e o marido tem outra família, e o cara que é o pai tem outra família. É ela que vai estragar meu corpo, eu vou tirar, como se fosse cortar a unha ou aparar o cabelo, e começa-se por aí e vai embora. É aquela menina que o pai pensa que está lá no evento da igreja, mas está na casa do namorado, fazendo sexo com ele, e aí engravidou. E aí que não quer que ninguém saiba. Ou seja, a maioria dos casos de aborto, de gravidez e aborto, é promiscuidade, essa é a realidade. Aí pega um caso do estupro, porque é algo muito repugnante, muito doloroso na sociedade, para qualquer ser humano, e aí colocam isso na frente para poder dar vazão à ideia do aborto e da sua liberalidade. Agora vejam, eu vou falar com vocês com propriedade como psicólogo. Deve ter colegas meus aí de profissão aqui que podem atestar o que eu vou dizer. Os males provocados pelo aborto são tão terríveis como o próprio estupro. Eu já vi avós, mulheres com mais de 60 anos, que estão na rua, entram em depressão, começam a chorar quando vê uma criança. Gente que entra em depressão quando chega a festa como Natal, sabe, Dia das Mães. Sabe, pessoas que mesmo depois de 20, 30 anos depois do aborto, vão buscar ajuda psicológica porque não se sentem bem, nunca conseguiram superar aquilo. A dor e o trauma é terrível. Os laços que unem uma mulher com seu filho, irmão, são coisas intrínsecas, tremendas. Não dá para expressar os laços de uma mãe com um filho. Quem é mãe que está me vendo aqui sabe que eu não estou mentindo. Muitas mulheres tiveram tendências suicidas e quando se foi tratar, se descobriu que havia uma culpa por causa de um aborto cometido. São muitos casos disso. Só que nós vivemos numa sociedade que, enquanto que no Egito se buscou matar as crianças, enquanto que em Belém o Herodes mandou matar os bebês com menos de 2 anos, agora a forma mais moderna é impedi-los de nascer. E aí fica aquela ideia de quem é a favor do aborto é bacana, é mente aberta, é uma pessoa instruída, é uma pessoa livre e independente. E pessoas que são contra o aborto querem colocar a ideia de que são pessoas de visão fechada, bitoladas, fanáticas religiosas e que querem tornar o debate religioso, quando na verdade é um debate da vida. Se você já viu aquele vídeo, pode buscar no YouTube, o grito silencioso, quando o médico vai fazer o procedimento do aborto e o feto começa a abrir a boca gritando silenciosamente e evitando, sabe, afastando para poder não ser morto. Queridos, como eu cristão, como eu que creio na Bíblia, como eu que creio na palavra, posso ser a favor do aborto? Aí você que está me vendo agora pensa, mas e no estupro? Queridos, se uma mulher foi estuprada, está grávida e não quer o neném, é simples. Enquanto que no Brasil nós temos dificuldade com a adoção de crianças maiores, bebês, principalmente recém-nascidos, existe hoje fila de espera para adoção de bebês recém-nascidos. A mulher nem saberá quem é futuramente a criança. Ela vai crescer com outro pai e com outra mãe e viver a vida normal. Ou seja, não quer a criança, é só dar para adoção. No mesmo dia, já vai resolver tudo no parto, já vai resolver tudo e ela não precisará sofrer com isso. Agora, acreditar que o aborto será a solução, tem que tirar logo, é mentira. Os males depois, as consequências nocivas são tão terríveis como o próprio estupro. Até onde a gente é crente e a gente pensa como ímpio?
transformai-vos. O que você pensa, por exemplo, olha só, vejam, a gente viveu num mundo ondas. Começou a primeira onda, quem é gay nasce gay, 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 e veio isso, quem é gay nasce gay, pá, e bateu essa tecla. Você pode ver que depois isso mudou, e já largaram isso de lado e veio uma segunda onda. Qual a segunda onda? Todo mundo é bi. Todo mundo é bi. Ou seja, todo mundo tem os dois. Tanto hétero como homossexual convergem para a linha de um lado ou de outro e todo mundo é os dois. Como se cada um fosse um carro flex. Ou seja, todo mundo é um pouco dos dois. Migra para lá ou migra para cá, todo mundo é um pouco dos dois. Aí apareceu, para poder reforçar esse tipo de ideologia, artistas de Hollywood, Angelina Jolie e não sei mais quem. Aí dá entrevista, e você? Eu sou bi. Eu sou bi. Para dar ideia de pessoas poderosas, bem-sucedidas, inteligentes e ricas, bissexual. E aí isso massificou. Isso tanto é verdade que você vê hoje, eu estava conversando com uma amiga minha, e ela sabe o que ela disse para mim? Não, ela disse que conversava com a filha dela, jovem, de 17 anos, sobre essas questões. E ela falou, não mãe, fica tranquilo, na minha sala de aula todo mundo é bi. Ou seja, a influência disso já se espalhou para massificar na cabeça, principalmente dos mais jovens, dos adolescentes principalmente. Aí o que aconteceu? Isso aí foi uma onda. Essa segunda onda deu brecha para a terceira. Qual foi a terceira? A ideologia de gênero. E a ideologia de gênero veio com força agora, e tendo apoio na mídia, e pasmem, está sendo ensinado agora em sala de aula, com apoio até do STF, para que, olha bem, você imagina a loucura que é isso. Ou seja, quando uma pessoa nasce, ela tem uma identidade biológica, ou seja, é o corpo masculino ou feminino. Aí, nessa ideologia, fora essa identidade biológica, o ser humano também, ele tem a característica interna que ele acredita que ele é, como ele se vê, a sua identidade de gênero, como ele se vê. Aí, ele pode se sentir homem, pode se sentir mulher, por exemplo, eu posso ser homem e me sentir mulher. Eu posso ter vindo mulher no corpo, biologia, mas me sentir homem. Então, aí os irmãos imaginem. E ainda tem, além disso, a expressão de gênero. Como é que a pessoa se manifesta. Se ela quer se vestir como drag queen, se ela quer se vestir como homem ou como mulher. Ainda tem expressão de gênero. E aí, fora isso, ainda tem o interesse sexual da pessoa. Para qual sexo ela se interessa. Agora, você imagina, falando isso para vocês, dá um nó na cabeça. Você imagina isso sendo ensinado em novelas, filmes, colégio, sendo ensinado em faculdade. A minha filha, de 17 anos, ano passado no colégio, foi passado em sala de aula pelo professor de sociologia o vídeo sobre crianças trans também precisam ser ouvidas. Queridos, que eu saiba, no CID-10, que é o catálogo de doenças psiquiátricas, que eu saiba, uma criança de 4, 5 anos, ela não é trans. O que acontece é o que a gente chama na ciência de disforia de gênero. É muito comum algumas crianças terem confusão com relação ao corpo e o que elas são. E com o tempo, 80% dos casos são resolvidos sozinho. Vai crescendo, vai desenvolvendo e vai se normalizando. Só que agora eles estão pegando esse tipo de coisa para destruir uma geração. Pensem bem, nós estamos olhando agora para a geração mais... Eu tô resumindo tudo isso, irmãos, porque eu tenho uma palestra que eu ministro só sobre ideologia de gênero. Então eu estou resumindo aqui, para não entrar muito em detalhe nisso, em outra oportunidade eu vou falar especificamente sobre isso. Então é por isso que eu estou passando por cima. Agora entendam o que eu vou dizer a vocês. Qual é o resultado disso? Está aumentando o número de suicídios. Está aumentando o número de adolescentes e jovens em depressão, sofrendo de ansiedade, tendo problemas cardíacos. Está crescendo o número de vício em álcool e vício em droga no meio de adolescentes. Sabe por quê? Olha o que está acontecendo. Está tirando Deus da sociedade. Não se pode. Tira Deus.
desconstrói Deus. Agora está tirando as figuras de referência, pai e mãe. Não, agora é pai 1, pai 2, agora é mãe 1, mãe 2. Agora acabou com esse negócio. Não tem mais dia das mães, não vamos comemorar em colégio dia das mães, dia dos pais. Acabou. Então, tira a referência mãe, tira a referência pai. E agora destrói até a identidade do ser humano. Eu pergunto para você, sobrou o quê? Sabe qual é o resultado disso? Nós estamos diante da geração mais triste, mais vazia, mais solitária que nós já vimos em todos os tempos. Está diante de nós a geração mais vazia e triste e frustrada que já vimos em todos os tempos até aqui. E os dados não deixam mentir. O número de suicídios está aumentando muito. E isso vai continuar. A igreja precisa levantar. Nós somos o único baluarte. Nós somos a voz profética para dizer a adolescentes, a crianças, adolescentes, a jovens e a adultos, de que Deus fez homem e Deus fez mulher. De que macho e fêmea Deus os fez. Ou seja, você é o que Deus fez você para ser. Você é o que Deus criou você para ser. Agora, eu fico olhando pessoas no nosso meio que dizem assim, não, eu já vi Deus libertar do tráfico de droga. Já vi Deus libertar da prostituição, por exemplo. Mas gay nunca vi. Eu estava numa igreja e um pastor disse para mim, eu não acredito que Deus... Irmão, virou gay, nunca mais tem libertação. E eu disse para ele o seguinte, se você não acredita que Deus pode transformar todas as pessoas, então não suba no púlpito para pregar que Deus opera milagre. Porque você é um hipócrita. Você está pregando um evangelho que você não acredita nele. O evangelho que eu prego é o evangelho que pode mudar qualquer pessoa. O evangelho que eu prego é o evangelho que pode mudar qualquer ser humano. Deus pode libertar de qualquer prática de pecado. Deus pode libertar de qualquer nível de pecado que a pessoa tenha caído. Esse é o evangelho que eu creio. E lhe digo mais, eu conheço vários testemunhos. Alguns eu conheço pessoalmente e convivo com eles. Por exemplo, tem um pastor aqui no Rio, não muito longe daqui, que eu sempre prego na igreja dele. Esse homem viveu quase 7 anos como se fosse marido e mulher com outro homem. Vivia com ele morando na mesma casa. Teve um encontro com Jesus, foi liberto, hoje é casado e tem 2 filhos homens, adolescentes. Transformado pelo poder do evangelho, pelo poder de Deus. Eu prego o evangelho que liberta qualquer pessoa. Transformai-vos. Transformai-vos. Até onde a gente é crente e começa a acreditar que quem é nasceu assim. Aí você vai me dizer, mas eu já vi criança que desde pequeno tem um trejeito, ele é adolescente, já está na cara que ele é. São obras da carne, são práticas da carne. São práticas da carne. E olha o que vai acontecer. É interessante que se você vê um filho com tendência à violência, você não diz assim, irmão, o futuro dele é ser espancador de mulher, o futuro dele é ser mau. Você não diz isso. Não, vou educar, vou ensinar, vou conversar, vou orientar. Se você vê, por exemplo, ele roubando dinheiro em casa, ou algum objeto levando para a rua para vender, você faz o quê? Não, tá no DNA, o futuro dele é ser bandido. Não, você educa, você corrige, você ensina. Agora, se você vê um jeito diferente, um trejeito, não, nasceu assim. São obras da carne, são práticas da carne. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a realidade. Agora vejam, eu vou mais fundo, eu vou em outro ponto. Com o advento da internet em larga velocidade, banda larga, e também com a facilidade de acesso à internet, aumentou muito um problema que era pontual, já se via, mas agora avançou acima de qualquer limite. E está destruindo muitos casamentos, muitas pessoas. Sabe o que é? O vício em pornografia. O vício em pornografia. Eu queria ter muita gente aqui para assistir isso. O vício em pornografia. Entendo o que eu vou dizer a vocês.
O órgão de família do governo americano, um órgão lá, fez uma pesquisa, um estudo e constatou que pessoas prolongadas muito tempo à exposição de pornografia tendem a desenvolver distúrbios de comportamento. Olha o que vai acontecer. A pornografia é basicamente um vício, um problema de vício masculino. Muito pouco nessa totalidade se vê como vício feminino. Pode ser um desvio de caráter, etc., um vício, sabe? Mas, em geral, mulher quando se envolve com pornografia, tem homem na parada. Geralmente tem homem no meio. Ah, vou te mandar um videozinho, me manda aí, tira agora uma foto só de calcinha, aquela coisa. Geralmente mulher não se envolve tanto com pornografia, até pelas características da mulher. Agora, o que você precisa entender? A pornografia, ela cria um mundo que não existe. Ninguém sofre rejeição, ninguém sofre por amor, ninguém engravida, ninguém adoece. É só o ali e o agora, quando na verdade a Bíblia deixa claro que sexo envolve mais do que corpo, envolve alma. E o que vai acontecer? A maior prejudicada nessa situação toda é justamente a mulher. Pode crer, a maior prejudicada nessa situação é a mulher. A pornografia, ela vai coisificar a figura da mulher. A mulher se torna um mero objeto a ser utilizado e descartado. E tem um problema a mais. Qual? Pode ver um outro problema. A maioria, não estou dizendo todos, mas a maioria dos pedófilos que são pegos, o que eles têm em comum? A maioria tem sempre material pornográfico, são viciados em pornografia. Agora, entenda o que eu vou lhe dizer. Entenda o que eu vou lhe dizer. A pornografia é basicamente um problema masculino. É um problema masculino, basicamente. E o que vai acontecer? O período de maior exposição à pornografia na vida do homem, está provado isso, geralmente é dos 12 aos 20 anos de idade. Dos 12 aos 20 anos. Ou seja, justamente o período de educação sexual daquele rapaz, daquele homem. Ou seja, a educação sexual dele não está vindo de princípios de Deus, da palavra. Ele não está aprendendo sobre sexo com Deus, está aprendendo com o diabo, com filmes pornográficos. E o que vai acontecer? Todo homem viciado em pornografia é viciado em masturbação. E todo homem viciado em masturbação é incapaz de satisfazer a esposa sexualmente. Todo homem viciado em pornografia é viciado em masturbação. E todo homem viciado em masturbação é incapaz de satisfazer a esposa sexualmente. Significa que enquanto eu estou fazendo esse vídeo agora, nós temos uma geração inteira de homens, ainda jovens, perto de nós, que já estão fadados a casar e fazer a esposa infeliz porque são viciados em pornografia. No cérebro, a área estimulada pela pornografia é a mesma estimulada pela cocaína. É um vício, tanto quanto a cocaína. E olha o que vai acontecer. Eu vou lhe dar dois exemplos aqui. Uma ocasião, uma pessoa me procurou, uma irmã procurou a nossa família, estava muito mal, 2 anos que o marido não a procurava sexualmente. E ela acabou descobrindo que ele era viciado em pornografia. Viciado em pornografia. Tinha trocado o real pelo virtual. Uma outra situação, um amigo casou as 2 filhas na mesma noite. Casou as 2 filhas no mesmo dia. O que aconteceu? Todas as 2 casaram com jovens da igreja. Com 6 meses de casada, a primeira procurou a mãe. Uma delas procurou a mãe dizendo, eu vou me separar. A mãe tomou um choque. E ela falou, mãe, eu quero me separar. Ela disse, por quê? Ela disse, mãe, ele nem me procura mais. Ele fica de madrugada na sala. Aí eu chego, ele às vezes muda de canal, mas dá pra ver rápido ele mudando. Tá vendo pornografia, filme pornô. O celular dele tem senha secreta, ninguém pode saber a senha do celular. É um ciúme do celular que ninguém pode pegar o celular.
E acabei pegando, estava cheio de conversa com mulheres e fotos e vídeos pornográficos. O rapaz era viciado em pornografia. Acabou que ele não quis ajuda e o casamento acabou terminando. 6 meses para frente, a segunda filha procurou a mãe. O rapaz era músico da igreja. Parecia tudo maravilhoso. Ela percebeu a menina triste, foi conversar. Ela disse: mamãe, ele disse que enjoou de mim. Só quer ter relação sexual comigo se for vendo filme pornográfico. E aqui, a gente precisa entender uma coisa. Eu não estou aqui para ensinar ninguém como é que você faz com a tua família, na tua intimidade com o teu cônjuge. Eu não estou aqui para ensinar ninguém isso. Não é para isso que eu estou aqui ministrando. Mas uma coisa é nítido e lógico. Além de bíblico, uma coisa só pode ser bom se for bom para os dois. Não pode ser bom só para um. Afinal de contas, a Bíblia diz que o corpo do marido pertence à mulher. E vice-versa. Então, olha o que vai acontecer. A menina vai descobrir que o rapaz também era viciado em pornografia. E o casamento também acabou. Porque o engano que a pessoa tem é achar que quando casar, esse vício terá fim e tudo terá normalidade porque vai ter vida sexual ativa. Mas isso não é verdade. É mentira. Aquele ator americano, esqueci o nome dele agora, que fez aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, o Julius, o pai do Chris, ele uma vez deu um depoimento num programa de televisão. Ele teve que se tratar. Ele era viciado em pornografia e disse que o casamento dele quase acabou por causa disso. E ele não é crente. O que eu estou dizendo aqui não é uma questão só de igreja. O que eu estou falando aqui serve para qualquer pessoa, qualquer família, qualquer casal, crente, ateu, espírita, independente. Nós temos um problema que se espalha agora, que cresce assustadoramente. E a minha palavra, se tem alguém me vendo agora que precisa de libertação nessa área, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Me permita parar aqui por 1 minuto essa ministração e fazer uma oração agora na autoridade do Senhor. Eu não sei se você está enfrentando um problema nessa área, eu não sei se você está enfrentando um gigante nessa área, eu não sei se você está preso nessa área, mas a partir de agora, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que seja quebrado agora todo domínio, todo vínculo, toda cadeia que te prendia nisso. Seja liberto, seja livre agora no poder do nome de Jesus. Seja livre tua vida, tua mente, teu coração, teu corpo. Seja quebrado todas as algemas que te prendia isso agora. No poder e na autoridade do nome, que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Seja liberto agora no poder do nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. Transformai-vos. Transformai-vos. E o maior prejudicado disso é a mulher. Agora vejam, com isso tudo e com muitas outras coisas, qual é o problema que nós estamos enfrentando na sociedade e a igreja não está fora disso? Nós estamos vendo mulheres na igreja, na sociedade, com qual perfil? 35 a 60 anos de idade. Com qual característica? Casa própria, filho ou filhos. E com qual outra característica? Não conseguem casar, sozinhas. Aparece muita gente para aventura. Aparece muita gente para o final de semana. Aparece muita gente para chamar para ir para um motel, para chamar, às vezes, para um final de semana, ir para um hotel fazenda. Aparece muita coisa desse tipo. Às vezes até crente, até dentro da igreja. Mas na hora de casar, ele sai fora dela, que é um maior de 20. E grande parte disso, a culpa é nossa. Vejam, quem é pai que está me ouvindo aqui, quem aqui já não viu o que eu vou mostrar aqui agora? Ele tem um filho, uma filha. E a filha está com 17 anos, está namorando um rapaz da igreja. Não, minha filha é minha princesinha. Se tocar eu mato. Não, minha filha é meu tesouro. Agora, e o rapaz? Se chegar em casa e ver a filha que está namorando, flertando com alguém na internet... Que isso, filha? Que eu não estou te entendendo. Vão dizer que você é... Agora, se é o garoto que está namorando a menina, e você chega em casa e vê ele flertando com uma, com outra, marcando encontro,
Eu já vi até irmã da igreja dizer o que eu vou falar aqui agora. Quem tem suas cabritinhas que segura que meu bode tá solto. Quer dizer, ela não valoriza nem ela que é mulher. Eu já vi irmã falar isso. Quer dizer, um absurdo. Ela não valoriza nem ela. Aí, se o pai passa, a vir até o obreiro e vê o rapaz flertando, ele diz, elas não deixam ele em paz. Alguns ainda vão além. Olha pro garoto e fala assim, puxou o pai. Puxou o pai. É, deve ter gente rindo aí, mas é verdade. Talvez você conheça alguém que já fez isso. Aí olha o que acontece. Olha o que acontece. Irmão, um pai de verdade, uma mãe de verdade devia dizer pro garoto o seguinte, principalmente o pai, dizer o seguinte, ninguém é obrigado a casar porque deu um beijo. Ninguém é obrigado a casar porque namorou. Você não quer nada com aquela menina, sai fora. Mas se você não quer nada sério com ela, sai fora. Eu não tô te criando para ser moleque. Eu tô te criando para ser homem. Porque homem não é quem faz sexo. Homem é quem assume responsabilidade, compromisso e aliança. Se você não tem isso, sai fora da menina. Porque você não pode ser moleque. Aí alguém que está me vendo agora vai dizer, que isso, pastor? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia vai dizer para nós, em Eclesiastes, que ai daquele que engana o seu companheiro e diz, fiz isso por brincadeira. Está na Bíblia. A Bíblia vai dizer para nós, Paulo escrevendo, vai dizer que o que é feito sem propósito, sem fé, é pecado. Ou seja, ninguém é obrigado a casar porque deu um beijo, mas crente não fica. Crente não se aproxime de ninguém só por causa de carne. Ele tem um propósito. Pode não dar certo, mas ele tem um propósito. Tem um pastor amigo meu, que se algum jovem da igreja começa a namorar, os dois vão lá na frente do púlpito. Ele olha para a igreja e fala, ó, começaram a namorar, irmãos. Começaram a namorar. Eles vão assumir um compromisso perante Deus. Os dois dobram o joelho. Eles sabem que aquilo é perante Deus. Se não der certo, eles vão lá e comunicam. E o pastor ora de novo. Ninguém é obrigado a casar porque deu um beijo. Mas lá fora é normal, pastor. O que é isso? Isso é até onde a gente é crente e pensa como ímpio. Transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amanhã eu continuo. Amanhã eu vou continuar desse ponto que eu estou aqui. Tem mais coisa, tem muito mais coisa para falar aqui para vocês. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Tem muito mais coisa para eu partilhar com vocês. Eu espero vocês todos aqui amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Eu oro que Deus possa trazer nessa noite mudança na nossa vida. Se você pode, depois esse vídeo vai estar lá no YouTube. Assiste. Compartilha com alguém. Manda para amigos. Manda para pessoas. E se puder, todo mundo que está aqui com a gente, quem não se inscreveu, vai lá e se inscreve agora no nosso canal no YouTube. Tá bom? Também segue a gente lá no Instagram. No Instagram tá lá William, W-I-L-L-I-A-M de Maria, depois S, porque é a abreviação do meu nome do meio. Meu nome é William da Silva Barros. Então tá lá, William S. Barros. Passa lá e segue a gente no Instagram. Se inscreve no nosso canal no YouTube. No YouTube tá lá, PR de Pastor William Barros. Tá uma foto minha na frente de um ônibus lá em Israel. Se inscreve no nosso canal, tá bom? Oro que Deus abençoe você e sua casa poderosamente. Amanhã eu vou continuar de onde eu parei aqui agora. E eu tenho certeza que é um tempo de mudança. Por quê? Porque se minha mente muda, meu futuro muda. Se minha mente não muda, meu passado volta. Deus abençoe vocês. Até amanhã às 21 horas, 9 da noite eu vou estar aqui com vocês. Com a ajuda de Deus. Em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Shalom.